Na semana passada, tratávamos da questão da comemoração dos mortos funerais, certo? E eu havia dito que hoje nós iríamos terminar essa temática, não é? Qual era a pergunta que nós tínhamos parado semana passada? 300 e... Aquela que nós havíamos comentado por último foi a 323, não é? Agora, hoje, estaremos indo para a 324. Você que está em casa pode acompanhar com o Livro dos Espíritos, que você compra, se quiser, o livro físico, ou você copia da internet gratuitamente. O nosso site apresenta este livro e outros neste endereço que você está vendo, e você pode fazer o download integral desta obra e de todas as obras básicas da doutrina espírita. Aí você pode, se quiser acompanhar por escrito, imprima a parte que estamos. Se desejar, pode imprimir o livro todo, porque muitas pessoas gostam de ler no papel, ao invés de ler na tela do computador. Agora, se não quiser fazer nada disso, vai pondo o livro e vai lendo no próprio monitor, e assim você estará acompanhando o nosso estudo de hoje. Nós estamos vendo, portanto, o que vai acontecer com a gente. É cenas dos próximos capítulos. Não é? Nós estamos aprendendo o que acontece com o espírito durante este período, quando o corpo vai fenecer, vai fenecendo, e o espírito vai tendo de novo o regresso ao mundo verdadeiro. Como ele está lá, como ele se sente, como ele tem a relação com os que ficaram na terra. Para eles, para os espíritos já desencarnados, aquelas lembranças são agradáveis. A ida ao cemitério, as homenagens funerárias, são algo que pesam a favor do equilíbrio do espírito. Nós já vimos várias dessas questões nas perguntas anteriores. Agora, na 324, nós vamos ver os espíritos sendo perguntados a Kardec. Os espíritos superiores são aqueles que estão respondendo essas questões. E Kardec então pergunta: os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Ah, vão fazer uma estátua lá para o espírito do fulano de tal, em homenagem ao que ele fez de bom. E então Kardec pergunta: essas homenagens, essas obras de arte produzidas e inauguradas, elas chegam aos espíritos a que se destinam, produzindo neles uma reação agradável, alguma coisa que os contente na sua posição de espírito, e eles se sentem, eles assistem às inaugurações e veem isto com prazer? O que vocês acham? Nil, vamos lá, Nil. Espera aí, deixa eu chegar o microfone aí. Ô Alice, Robernei, tira essa cadeira para a Alice poder entrar mais fácil aí no vão. Não, tira a cadeira. Isso. André, eles até sabem que estão sendo homenageados, mas eles são insensíveis para isso aí. Insensíveis? São sensíveis para isso. São sensíveis? Eles podem, se eles tiverem tempo, como que eu li aqui, eu li em outro livro também. Sim. Eles podem até parecer lá, mas estão ocupados com os outros afazeres. Podem ir ou podem não ir, dependendo daquilo que eles tenham de mais importante. Isso. E quando vão, eles acham legal? Tanto faz. Tanto faz. Então por que vão? Não tem outra coisa para fazer? Então não deviam nem ter feito a estátua para ele. Porque presume-se que alguém que é homenageado com uma estátua foi uma pessoa que fez algo de bom, e é um espírito trabalhador, um espírito nobre, um espírito elevado, que esse está do lado de lá, sem fazer nada, então aquela estátua já não está sendo merecida por ele. Tá certo. Não é? Então, vamos ver o que a Sônia... O que a Sônia
pensa a respeito? Vamos lá. Dizer que eu recebesse uma estátua, né? Todos os alunos que passaram pelas minhas mãos vão erigir uma estátua depois, quando eu estiver do lado de lá. Só teria valor para mim, pelo que eu entendo, se tivesse muito carinho ali, aquela lembrança de coisas boas, porque a estátua em si não tem valor nenhum. Então, partindo desse princípio, eu acho que tudo depende da evolução espiritual. Aquele que está apegado ainda à maneira de ser da terra, de quando ele estava aqui, ele vai querer até tomar uns drinks ali junto, né? Mas aquele que vê que é o sentimento sempre que move, né? O amor das pessoas que colocaram aquela estátua. Por exemplo, Carlos Gomes ali, que nós temos na nossa cidade. Ele é homenageado todos os anos, no aniversário dele. Muitas pessoas vão e homenageiam com o sentimento. Outros fazem pose política até, muitas vezes. Então, tudo isso é sentido por nós quando estamos desencarnados. Então, varia. Nós aprendemos até agora que os espíritos, eles têm cada um nível evolutivo. Aqueles que ainda estão carregados de vaidades, quando morreram, não perdem essas vaidades pelo fato de terem desencarnado. Ao contrário, às vezes, eles continuam cultivando estas coisas. Se do lado de lá, na condição inferior, eles ficam sabendo, eles ouvem aquele burburinho de, fulano vai ser homenageado, sou eu. E ele tem essa vaidade, ele será atraído para aquela cerimônia. Claro que ele se frustrará, por quê? Porque ninguém o está vendo. Ele vai ver as pessoas todas engalanadas mais para aparecer às custas dele do que de verdade para homenageá-lo. Vamos dizer assim, não é? Ela citou, a nossa irmã Sônia, o caso de Carlos Gomes. Nossa cidade foi o berço onde Carlos Gomes desenvolveu-se de uma forma inicial, tendo nascido aqui, e depois indo para o Rio de Janeiro, conseguiu uma bolsa do imperador, foi para a Itália, onde ele ficou famoso, onde ele produziu obras bastante importantes na historiografia musical. Nós fazemos, ou a prefeitura do nosso município homenageia a data festiva. E aquelas instituições que levam o seu nome, que cultivam a tradição lírica, corais desses vários pontos da nossa cidade, podem ver aí uma oportunidade de também cantarem, de também se exibirem em circunstâncias públicas com patrocínio que levam ao conhecimento dos demais a existência daqueles grupos cantantes. Mas, se você parar e imaginar ao redor daquela estátua, quem está ali por amar Carlos Gomes? Quem está ali agradecido por ele ter existido? Quem está ali porque todo dia ouve uma das óperas que ele produziu, uma música que ele deixou? Nós nos surpreenderemos de talvez não encontrar ninguém que esteja ali por amor à obra, à beleza do que esse espírito fez, por gratidão. Eu fiquei, e eu não sou de Campinas, quando mudei para cá, eu havia estudado alguma coisa de história e vi que vários vultos históricos do nosso país tinham nascido aqui.
Ou tinham vivido aqui? E então, por curiosidade, eu comecei a ir atrás de onde estavam esses lugares. Aonde se localizavam estes pontos importantes. Porque você vai em qualquer país europeu e você encontra, geralmente, preservado o lugar onde nasceu Beethoven, onde viveu. Estávamos em uma praça na frente do Panteão Romano, o único monumento, o único prédio, a única obra datada do início da fase gloriosa do Império Romano, que está de pé, completa. Ele fica em uma praça com uma grande fonte central. E comecei a olhar os prédios em volta, todos eles antiquíssimos. E em um deles existe uma placa, que de longe a gente conseguia ler. Neste quarto, ou neste prédio, Mascagni foi aclamado quando a sua obra Cavalaria Rusticana estreou em Roma. Aqui ele dormiu. Esta obra não é milenar como é o Panteão. Mas está escrito lá. Daí tinha uma outra placa. Aqui no século não sei quanto, 1600 e não sei quanto, dormiu o poeta fulano de tal. Bom, lá fui eu, né? Gaiatinho de Bauru, vindo de Birigui, vou lá em Campinas, onde Carlos Gomes nasceu, onde Campos Sales morou. Fui procurar a casa de Carlos Gomes. Encontrei uma placa, que é a única coisa que existe, naquela ruazinha que passa bem em frente ao fórum antigo, Rua Regente Feijó, uma placa que diz assim: no prédio outrora aqui existente nasceu Antônio Carlos Gomes, em tanto de não sei quanto. É a portaria de um prédio de apartamento de 5, 6 andares. Substituir a casa histórica por uma placa que ninguém nem limpa. Naquele tempo, quando eu mudei para Campinas, era o ano de 77, eu encontrei a casa onde morou Campos Sales. Ela ficava atrás da Catedral Metropolitana de Campinas, na esquina, que foi demolida para construírem, naquele tempo, alguns anos depois, o primeiro prédio lá da Murici, uma loja de departamentos. Um sobrado, que depois foi descaracterizado por colocar comércio embaixo, não é? E a parte de cima com, sei lá, escritório, esses estabelecimentos dentários para atender o povão, aquela coisa, né? Mas ali era a residência do que foi presidente do nosso país e que tinha ligação com a nossa cidade. Ou seja, não valem nada. Valem, quando muito, para que alguns se projetem às custas deles. Uma projeção que às vezes é benéfica, como é o caso de grupos musicais que estão sempre desesperados, sempre precisando de algum tipo, de algum espaçozinho para poderem mostrar a música. Mas outros se promovem para obter dividendos pessoais, aproveitando homenagens desse tipo. Então, se você pensar, será que o Carlos Gomes estava lá na estátua dele vendo quanta gente gosta dele? Eu acho que ele nem merece essa desfeita. Sinceramente. O que vai ter lá é um bando de gente curiosa para ver que movimento é esse
Boa parte dessas pessoas não sabe nem quem é aquele homem que está em cima do pedestal de bronze lá segurando um pedaço de pau na mão. Nem sabe quem é o cara. Campineiros não sabem onde Carlos Gomes nasceu. Não sabem. Por isso, vamos voltar à questão aqui. Os espíritos podem se sentir felizes, homenageados por essas cerimônias assim, que fazem em seu nome? Alguns podem se sentir muito felizes. Certamente, esses que ainda estão ligados a essas coisas superficiais das aparências. Quanto mais o espírito eleva-se, menos ele dá valor a essas tolices. Menos ele vai ficar preocupado. Eu não vou lá não, porque fizeram uma estátua tão feia minha. Meu Deus, eu sou mais bonito do que aquilo. Ele pouco está se lixando com isso. Agora, como a Sônia lembrou bem, e os espíritos aqui colocam, esses espíritos elevados são menos sensíveis às homenagens que eles prestam do que à lembrança que as pessoas tenham por eles. Certamente, uma pessoa amante da música, uma pessoa que cultive a sensibilidade operística, que na sua casinha tem aquelas eletrolas ainda de manivela, aquilo que a gente chamava antes de gramofone, que pega aqueles discão de 78 rotações, que dá para degolar qualquer pessoa se você acertar o pescoço à distância, aquele disco cortava a cabeça fora. E ele está lá, ouvindo Carlos Gomes, emocionado com o que significa esta obra, que envia para esse espírito uma sensação de gratidão por todas as emoções que ele sente. Certamente vai atrair muito mais o autor pela lembrança sincera do que todas as reuniões de Câmara Municipal, os títulos, aquela discurseira toda, aquela embromação ridícula, que não faz outra coisa senão promover gente que não tem nada a ver, que não sabe. Se você mandar o cara que está homenageando esse outro ser dizer 5 obras desse espírito ou desse homenageado, ele não vai saber. É como quando for homenagear um jogador de futebol lá na Academia Brasileira de Letras. Deram para o cara do Flamengo ou do Fluminense uma medalha. E aí, na cerimônia, só porque era aniversário de José Lins do Rego, que havia sido membro da Academia Brasileira de Letras, chamaram esse superstar, esse popstar do futebol, que era do time que o José Lins do Rego torcia no Rio de Janeiro, para homenageá-lo, dando ao jogador uma medalha. E aí perguntaram para ele: que livro você já leu do José Lins do Rego? Não li ainda, mas eu ainda vou ler. Claro, quando for alfabetizado. Um dia ele vai ler, quando souber. Mas o que é que esses indivíduos estão fazendo? Colocando um analfabeto, um semi-analfabeto, um chutador de bola, um perna de pau, para homenagear um dos mais importantes escritores que uma nação já teve. Isto é uma gozação com a seriedade da cultura, com a desculpa de popularizá-la e de se promover, é claro. Nossa, vamos ficar bem com a torcida do Fluminense, com a torcida do Flamengo, seja, não sei de quem que era o jogador, eu nem sei, eu sei quem é o cara, não vou dizer aqui, mas não sei nem qual é o time dele. Alguém se lembra disso? Era o Fluminense?
Era o Flamengo? É, o Flamengo. Hã? Era o Flamengo. Quando ele estava lá. E aí, acha que o José Lins do Rego vai estar nessa cerimônia? O cara não sabe nem quem ele é. Se mandar escrever o nome dele, o cara não vai saber escrever se é com S, se é com Z. Vai botar o Rego com 2 R's. Quer dizer, isso daí é algo totalmente inócuo, mas a televisão mostra. Ninguém na televisão contou a história de José Lins do Rego. Nessa reportagem, ninguém disse quais foram as obras que ele já escreveu, que obras ele já teve que foram vertidas para novelas, para filmes. Não. Usaram apenas o nome dele para promover um garoto que era muito querido pela sua capacidade, seu talento futebolístico. E aqueles que fizeram a festa para sair na televisão. Portanto, o que os espíritos estão buscando é a lembrança verdadeira. Não é a farra, essa mentira, essa farsa. Por isso que a resposta que os espíritos nos dão é esta. Alguns espíritos comparecem, sim, às inaugurações e vêm com muito prazer. Porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam do que à lembrança verdadeira que tenham. E se vocês querem ter uma ideia muito hilária de como isso poderia ser representado, entrem na internet, agora não, depois que acabar o nosso encontro, que vai valer a pena, você nem vai dormir. Entrem na internet e procurem Charlie Chaplin, o filme Luzes da Cidade. Luzes da Cidade é um filme feito por Charlie Chaplin no tempo ainda do cinema mudo, que eu considero o mais perfeito de todos os filmes. É claro que depois tem O Grande Ditador, que tem a crítica política, e outros filmes que abordam outras questões. Mas Luzes da Cidade é um primor. Quando eu assisti esse filme, quando terminou o filme, eu rezei a Deus por esse autor. Ele estava vivo na Terra ainda. Charlie Chaplin ainda não tinha morrido. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu rezei a Deus por ele ter deixado nascer alguém que sem nenhuma palavra pudesse traduzir a beleza humana e a alegria, sendo tão miserável como o vagabundo era. A primeira cena já é de explodir. E tem a ver com a inauguração de monumento. Então, vocês que estão vendo a resposta dos espíritos, de como é que essas entidades do lado de lá veem essas inaugurações, assistam Luzes da Cidade. Hoje você encontra na internet, você encontra para comprar facilmente, você pode fazer o download, você vê a cena, você escuta, você tem tudo lá. Mas o filme todo é uma maravilha. Você descobre a beleza de Deus em uma obra que não tem cor e que não tem som. E que é superior a qualquer filme desses que ganha Oscar hoje em dia. A qualquer desses que arrastam milhões de pessoas e custam milhões de dólares para se fazer. Não estou aqui me referindo ao ser humano, Charlie Chaplin, que como todos nós teve seus equívocos.
como todos nós, fez coisas certas e fez coisas erradas. Estou me referindo ao artista. Àquele que num momento, e ele teve muitos momentos, esteve em contato com a grandeza do universo. E pôs isso na tela, para a gente poder ver. Então, quando você começar o filme, você vai ver essa imagem, é uma parte bem longa, que você vai começar a dar risada já na primeira cena. E isso tem a ver com a resposta dos espíritos aqui, que eu interpreto, não é? Parecida com aquilo que os espíritos dizem, como é a postura das entidades quando vão ver as inaugurações de monumentos em seu nome. Na semana que vem, quem não tiver assistido esse filme, não vai entrar aqui até que assista. Isso não é um convite, isso é uma intimação. Você não será mais a mesma pessoa depois que assistir este filme. Você não vai saber aonde você terá mudado, mas você será melhor. Até aqui, quem foi que nunca assistiu esse filme inteiro? Levanta a mão. Luzes da Cidade, levante a mão. Estão com medo de não entrar aqui semana que vem? Não, isso aí. Então todos vocês têm uma semana para assisti-lo. A respeito dessa questão 324, alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas mais em um determinado lugar do que em outro? Quem é aqui que tem algum desejo assim? Fala aí, levanta a mão. Hein? Alguém tem algum desejo assim? Eu quero ser enterrado debaixo da árvore lá no sítio do meu avô. Eu acho que para estar pertinho só. Sim. E daí? Qual que é a... Por enquanto eu estou estudando ainda, né? Sim. Mas quando eu morrer eu quero estar pertinho. Sei lá. Pertinho do quem? De quem? Deles, dos meus entes queridos. Sim, isso vai fazer você sonhar em ser enterrado em algum lugar próprio, Acredito onde eles que estão sim. enterrados. É, Ok. sim. O que mais? Ah lá, Alice. Vai lá. Eu acho que, na minha opinião, é que não sei o que vai prestar, mas eu queria que doasse meu corpo para a Unicamp. Mas acho que tá tudo muito ruim. Tudo bem. Melhor deixar para lá. Tá bom, Norilei. Vamos lá, ali ó. Ali primeiro. Lá primeiro, Alice. Bom, eu queria ser cremada anteriormente, né? Mas depois do que você falou aqui, eu desisti, né? Eu queria ser cremada e jogada ao mar, que eu gosto tanto. Mas eu desisti dessa ideia, né? Não, e agora você quer o quê? Joga ao mar sem cremar, ué. Agora eu vou ser enterrada normalmente com a família. Vai ser enmarzada. Em vez de ser enterrada, seja enmarzada. Porque os que morrem no oceano geralmente são sepultados no oceano, não é? Não tem problema. Os peixes vão gostar. É interessante. Quando a gente se vê aqui, encarnada, e que, né, no momento da nossa morte, não tem importância para onde vai o corpo, porque é o espírito que vai. E será que a gente vai conseguir ficar perto dos entes queridos? Eu tenho uma pessoa na família que era assim de um temperamento um pouquinho difícil e casou-se com um homem assim oposto, de paciência, tudo isso. Aí um dia ela chegou à conclusão que ela precisava mudar, porque quando ela morresse ela queria continuar junto do marido. Quer dizer, ela tinha que se melhorar moralmente na vontade de ficar junto. Então, esse é o lado da gente se ver em espírito. Sim. Agora, quando a gente está aqui encarnada, que a gente ainda tem essa ligação muito forte, né, com os entes queridos, parece-me que é uma coisa ainda muito material, mas de carinho, de ficar a família quase que reunida num local só, né? Você sabe que isso é uma coisa que a gente herda, é uma coisa atávica, vamos dizer assim. Atávica, Ana Paula, acorda aí, Ana Paula.
Vai lá, atávico. Tem acento. Se você não puser o acento, você não vai encontrar. Vai lá. Isso. Reaparecimento em um descendente de um caráter não presente em seus ascendentes imediatos, mas sim em remotos. Ou seja, nós fomos de uma família e você herdou uma característica genética que não era dos seus pais, mas sua bisavó tinha aquilo. Ou seja, há uma coisa que estava lá atrás e que agora apareceu em você. O atavismo é esse ressurgir dessas culturas, desses sinais. E como nós somos espíritos vinculados a uma civilização ocidental, e certamente todos nós já estivemos vivendo na Europa, todos nós sem exceção, nós carregamos conosco certos hábitos que nosso espírito assimilou quando estávamos vivendo lá. E entre eles temos este culto aos antepassados. Já explicamos aqui em outras noites de estudo como que esta coisa ainda funciona, mesmo que a gente não perceba, mas elas estão enraizadas em nós. É o desejo do filho homem, é o desejo de sua prole continuar a sua linhagem, é a desvalorização da mulher como membro importante da comunidade, é você arrumar as coisas e raptar a esposa e carregá-la para dentro de casa, se ela não for tão pesada, nos seus braços. Tudo isso tem uma raiz. É você ficar hoje sentado na cozinha, conversando com todos os membros da família, ao invés de ir lá para a salona, espaçosa, gostosa, fica todo mundo perto do fogão. Todas estas noções são oriundas de nossos hábitos. E entre elas, uma das mais enraizadas em nosso espírito está este culto aos nossos ancestrais. Então, de uma forma atávica, ou seja, passamos por tempos e tempos e tempos e aquilo continua sendo importante para nós. Ai, eu quero estar com aqueles que foram importantes para mim, quero ser enterrado na cova que meu avô foi enterrado. Eu conheci uma moça que viveu na Espanha, nasceu na Espanha, casou-se com um brasileiro e veio para o Brasil. E então, queria ter um filho. E aí conseguiu convencer o rapaz, o seu marido, disse para ele, se você não me dá um filho, eu vou largar de você, vou arrumar um outro, porque eu quero ser mãe, que ela era desesperada para ser mãe. Então, como ele não ia encontrar com facilidade alguém que o aguentasse, como ela o aguentava, resolveu fazer a vontade dela. Quando ela engravidou, nossa, foi uma coisa legal, ficou muito feliz, e ele também. Aí passaram-se alguns meses, chega um embrulho na casa dela. Chegou um caixotão. Aí vinha uma carta. Era a mãe que estava mandando para ela, da Espanha, o berço onde ela tinha nascido, a que agora ia ser mãe, que também tinha sido o mesmo onde a mãe dela tinha nascido, e se bobear até a avó dela também tinha nascido. Ou seja, agora que ia nascer a bisneta, ia nascer e ficar no mesmo berço, imagina quanto uruca não tinha naquele pedaço de pau. Mas aquele berço devia ter uns 200 anos naquela família. Mas ela mandou para o Brasil o berço onde ela tinha nascido, onde a mãe tinha ficado quando criança, talvez onde até a avó dela, eles guardavam tudo ali. Por quê? Porque, é da tradição, você vai ter que nascer e ficar aqui. Aí ela lixou o berço, pintou, deu uma modernizada na velharia. Mas é o mesmo lugar, é o mesmo pedaço. Então, você vê, a gente vai cultuando certas coisas. E em relação aos nossos antepassados, nós aprendemos lá atrás, nós vamos dizer assim, fomos domesticados no espírito, que nós temos que estar junto deles. Se você pegar aqui o nome de vocês, todos vocês, é raro aquele que não tenha no seu nome alguma referência a algum antepassado.
tirando o fato de você já herdar o sobrenome do seu pai. E alguns até da mãe. Eu escapei de ser Miguel graças ao bom gosto do meu pai. Porque meu pai era o terceiro Miguel na linha. O avô tinha sido Miguel, o pai dele era Miguel, ele era o filho mais velho, era Miguel, e ele falou assim, eu não aguento mais Miguel, o meu primeiro filho não vai chamar Miguel, graças a Deus. E ao Miguel. Mas era aquele negócio, Miguel que põe o nome do avô, põe o nome do... O Júnior, tem algum Júnior aqui? Então, você tem o nome do seu pai. Tem algum neto? Neto. Filho. Seu filho é neto. Tomé. Qual que é o seu nome, Tomé? Espera aí. Vai lá. Tomé Ribeiro Neto, Por que você tem esse nome? do meu avô. Meu avô. Tomé Ribeiro era o nome do avô dele. Para não ficar igual, então puseram nele o nome do avô como condição de ser neto. Tomé Ribeiro Neto. Por isso que tem esses nomes assim estranhos no final, e você chama o cara, ô Júnior, vem cá, ô Neto, vem cá, Neto. Você pensa, pô, Neto, que não é que ele é, o nome dele é a expressão da sua linhagem sucessória em relação ao que ele está homenageando, ou está sendo homenageado com o nome do avô. Quem mais tem alguma referência assim, algum parente? Não em relação a sobrenome, mas também em relação a nome, prenome. Muitos têm esse nome. Muitas pessoas têm esse nome. Se não me engano, um senhor que era o mais antigo jornalista brasileiro, Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima, provavelmente, era o nome do tio. E ele recebeu Barbosa Lima Sobrinho porque está diferenciando ele do tio. Ana Paula, qual que é a sua experiência, Ana Paula? Espera aí. Meu marido é João Filho. É. O marido dela... É João de Maria Filho. É. Veja só que coisa interessante. Ele é João da Maria. Filho. E a mãe dele não chama Maria. Isso. O pai dele se chama João de Maria. Filho, o filho dele. E o pai se chama João de Maria. E a minha filha mais velha tem o nome da minha tia-avó. Que é Ana Luísa. Luísa. Vocês veem que a gente vem fazendo a mesma coisa. Que pega o nome de Nero. O imperador romano Nero, que para nós tem esse nome, porque é mais fácil. Veja só o nome dele. E eu peguei o Nero porque todo mundo já ouviu falar do cara que pôs fogo em Roma. Que é mais ou menos assim com o tio do Valdiner, né? Porque... Olha só. Nero Cláudio César Augusto Germânico. Por que ele chamava tudo isso? Porque Cláudio era aquele a quem ele pertencia pela estirpe. César é Júlio César, aquele que iniciou essa tradição de grandeza romana. Augusto é o antecessor dele no Império Romano, sobrinho neto de César e um dos mais elevados governantes de Roma. E então o que eles faziam? Eles iam trazendo os nomes dos seus ancestrais para o nome deles, cultuando o respeito a estes deuses lares. E aí está a questão de nós termos a tumba. Vocês vão naqueles cemitérios mais antigos, vocês vão ver aqueles mausoléus, escrito lá, família não sei o quê. Não é? Em todos os cemitérios antigos, naquela época, era comum as famílias até elas ostentarem a riqueza que elas tinham, fazendo capelas majestosas para todos os mafiosos serem enterrados no mesmo buraco. Pertence à família. Então as pessoas naquele tempo iam fazer turismo no cemitério só para ficar vendo.
olha a família aí, ela está da decadência, ela já não tem mais aqueles mármores, nem uma estatuazinha eles puseram. Mas esta não. Se você for no Cemitério da Saudade em Campinas, você vai encontrar túmulos com nomes da família, porque todos estão enterrados ali. É uma referência a essa ancestralidade, a essa necessidade atávica que nós imaginamos precisa estar ligando a caveira do que veio depois com a caveira do que veio antes. E isso é uma coisa ainda tão enraizada no nosso espírito, que não adianta a gente aprender que o espírito é que tem a ligação com o espírito. A gente até acredita nisso, mas por via das dúvidas, né? Vamos se enterrar no mesmo lugarzinho. Fala, Ana Paula. Uma história interessante, faz umas 2 semanas que a minha cunhada me contou que o avô dela comprou um túmulo e ele pagou muito mais caro porque ele queria na sombra. Que ele queria ser enterrado na sombra. Sim. Ela falou assim pra mim, e agora como é que ele vai ficar, Ana Paula? A prefeitura fez uma bagunça lá e cortaram a árvore. Agora ele tá no sol. Agora ele tá no sol. Não, Então, ele foi enterrado. pede ressarcimento, entra com uma ação na justiça. Alguém representa, fala com o Valdinero aí, vê se ele representa o defunto. E ele falou que ele pagou muito mais caro, porque ele queria ser enterrado na sombra. É isso aí. Vamos ver a resposta, então, desta indagação da pergunta 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que em outro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal da inferioridade do espírito? E as entidades respondem: afeição do espírito por certos lugares, o que significa inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Que vale? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? Antigamente havia muita história, folclore sobre essa questão. Pegaram os ossos da bisa, enfiaram num saco de sanito, deram um nó e puseram nos pés do defunto que foi enterrado na mesma carneira, no mesmo buraco. Aí ninguém da família dorme mais, porque a bisa fica assombrando os sonhos de todo mundo, porque os ossos dela estão tudo amontoados num saquinho. Então o neto sonha com a bisa, a filha sonha com a bisa, a neta sonha com a bisa, todo mundo sonha com a bisa. Por favor, vai lá, tira meus ossos de dentro daquele saco de sanito. Quer dizer, isso é folclore, não é? Isso, você acha que o espírito acha que ele agora está ensacado? Porque a sua caveira está dentro de um saquinho? Precisa ser um espírito muito atrasado para ter essa ideia. E tem alguns que são. Então, mais do que ir no cemitério, abrir a tumba, exumar, tirar o saquinho, vai no centro espírita, pede para alguém que trabalha na reunião de desobsessão, chamar o espírito da bisa e falar para ela: minha filha, olha, se a senhora ainda está no cemitério, antes do Valdiné nascer, a senhora já tinha morrido. Já estão aí décadas que você já está preocupada ainda com o seu saquinho de osso. Olha, a realidade é outra. Então, ela está precisando de prece. Porque ela precisa entender a sua condição, mais do que alguém ir lá, abrir a tumba e retirar o saquinho do sanito que está no pé da defunta mais nova. Por quê? Porque isso demonstra que é um espírito que não está entendendo o que aconteceu com ele. Agora, a resposta que os espíritos dão a esta nossa preocupação: e se eu for enterrado num outro lugar? E se cair o avião e eu ficar no meio do mato? E aí for comido pela onça? E ninguém achar meus ossinhos? Hoje tinha uma notícia nessas páginas de notícia da internet, que descobriram um pedaço de corpo num bairro chique aqui de Campinas, num terreno. Fizeram uma queimada lá no terreno e quando foram ver tinha um pedaço de osso, parecia o fêmur, o joelho, já bem velho lá, não sabia nem quanto tempo tinha. Então estou desconfiado que alguém matou alguém e foi jogando nos terrenos vagos um pedaço do corpo.
espalhando ele por aí. Imagina se você é um espírito que está preso a isso, meu Deus do céu, você está despedaçado do outro lado, né? Então, essas preocupações que podem parecer dentro do nosso padrão de lógica na Terra importantes, para o espírito não tem valor nenhum. Se tem valor é porque ele não é um espírito ainda consciente do que aconteceu com ele. Porque se ele for, isso daí é inútil. Isso não tem importância nenhuma. Dúvidas? Então, na verdade, vocês podem ainda continuar tendo esses desejos de morrer, ser enterrado perto de algum lugar, coisa assim. Mas, se ninguém fizer isso com você, não fique bravo. Né? Não vai assombrar a pessoa que não levou você para a conquista, Valdiner. É porque às vezes não deu. Você é grande, fica caro, pesado. Imaginou o carreto? Quanto vai custar? Resolveram enterrar num lugar mais fácil, mais perto. Já imaginou essas pessoas que vão passear na terra dos seus antepassados e resolvem morrer lá? Já pensou quanto custa trazer o corpo? Aquelas nossas irmãs que morreram na Turquia, foram lá, viram a novela. Eu vou também, agora é moda, eu vou lá andar de balão na Turquia. Aí deu um vendaval lá, aconteceu uma tragédia. Morreram 3 ou 4. Não é? E aí, o que você, que é o contribuinte, tem a ver de ter que pagar o traslado do corpo daquelas pessoas que foram passear, não perguntaram para você. E aí morreram lá e querem agora, não, o governo tem que transportar o corpo de lá para cá para ser enterrado aqui. Tudo bem, eu respeito. Mas sabe quanto custa fazer isto? Sabe quantas crianças você poderá salvar da desnutrição, da doença, com o dinheiro que vai fazer para remanejar o corpo? Ué. Então, que se busque um jeito. Não conseguiu uma passagem para ir? Conseguiu. Faz uma vaquinha, vende pizza, pede na rua. Ninguém está falando que ela não pode vir. Pode vir, mas, ora, isso é um problema pessoal da criatura. Então, essas coisas de a gente estar lá, e aí não, eu quero, é que ele tem um sonho de ser enterrado lá no Brasil. Tudo bem. Então, na próxima encadernação, manda nascer no Brasil e não sair do Brasil. Fica lá, até morrer. Ou então, sei lá, enterra aqui primeiro. Faz assim, faz o plano. Enterra aqui, espera uns 3, 4, 5 anos, já a água foi embora. A carne já acabou. Aí desenterra o cara, pega os ossinhos, põe num pacote, põe no Sedex e manda. Pronto, resolve o problema. Fala, Sônia. Peraí, espera chegar o microfone. Para levar o cara metade, porque ele queria ficar lá junto da mãe e do pai dele em São Pedro. E eu fiz o gosto que eu ia fazer. Né? Não ia discutir com ele nem depois de morto. Mas eu acho assim que nada disso é importante. A gente, depois que deixa o corpo, tem que ver para onde vai, é do lado de lá mesmo. Né? Agora, Kardec pergunta, tendo em vista essa resposta que os espíritos dão, ele pergunta aquilo que nós estamos aqui comentando. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Fútil. Uma coisa assim, idiota, uma coisa tonta? Os espíritos respondem que não. Porque isso é um costume piedoso. É algo que a gente traz com um sentimento de várias gerações, não é? Como um hábito, como um respeito. Eles dizem, então, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Para os espíritos isso é inútil, não é importante. Mas isso ajuda as pessoas a guardarem o respeito, no caso daquelas que ainda precisam dessas lembranças desta forma. Não é?
Porque você pode perfeitamente guardar respeito sem precisar ir no cemitério. Você pode perfeitamente ter uma ligação com aquele espírito de gratidão, de amor, de boa lembrança, sem precisar ir aonde estão os despojos. Mas, atávicos, nas ligações que trazemos, tem pessoas que têm que ir no cemitério. Então é mais fácil, quando vai todo mundo lá, reza uma vez só para todo mundo, do que ter que ficar pingando daqui, vai para Conquista, depois vai para Belém do Pará, depois vai para São José dos Campos, porque tá tudo espalhado. Então é uma forma de facilitar o acesso, e então a pessoa vai fazer a sua oração, a sua vinculação com aquele grupo de uma forma mais, vamos dizer, mais profunda. Mas isso é indiferente para os espíritos. É um costume piedoso, inclusive o costume de você ter uma tumba. Não é uma coisa que o espírito precise, mas é uma forma de nós nos dirigirmos aos restos mortais de pessoas que a gente tem carinho. Então você visita às vezes o lugar, você vai em homenagem, e quando você está lá, você pensa. Às vezes você não pensa o ano inteiro naquele ser, mas aí você foi no cemitério, aí você fala, nossa, olha aqui, nem lembrava da tia Mariquinha. Olha, a tia está aqui também. Quando que ela morreu mesmo? Aí vai, a tia Mariquinha, o tio, o sobrinho fulano de tal. Você vai relembrar, e aí essas emoções podem também constituir uma vibração amorosa em direção a eles. Certo? Então, isto não há problema de as pessoas, as famílias quererem reunir todos no mesmo lugar. Agora, para o espírito, isso não tem nenhuma importância. Nessa questão que nós acabamos aqui, 325, alguma dúvida? Questão 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? É diferente da pergunta 324. Por quê? Por quê? A 324 é diferente da 326. Por que, Rui? Ele foi até pegar o livro. André, eu acho que todas as questões têm uma linha central de pensamento. Não, eu quero saber por que a pergunta 324 é diferente da 326 ou a 326 é diferente da 324. Porque elas parecem ser quase a mesma coisa. Então, eu vou te responder Isso. Colocando o seguinte, eu acho que todas as perguntas, elas são diferentes, mas têm o mesmo centro de resposta. Não, isso é a resposta de político. Não, não é não. Você está engambelando. Você tá Tecnicamente, querendo... eu vou te quero responder. Qual é a diferença da pergunta. O que a 324 tem de diferente da 326? A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais, 326. E a 324? Os espíritos das pessoas que já se elevaram e fizeram estátuas a elas, assistem suas inaugurações e veem com prazer? Qual é a diferença entre as duas? Qual é? Tá vendo? Qual hora que você pede pro político, qual é a diferença? Ele não sabe. Não o político Rui, mas... Não, tudo bem, você vai dar a resposta. Quando a gente... Primeiro vamos tratar da diferença daquilo que está sendo perguntado. Em cima, 324, nós temos o quê? Homenagem através de monumentos. Às vezes até eles vão colocar os ossinhos lá no monumento, mas às vezes não. Não é? Em cada lugar que você vai, você pode ter uma estátua do Carlos Gomes, mas só tem um ossinho, o que está onde ele foi sepultado. O resto é só homenagem. Agora, esta homenagem que fala a pergunta 326, não é a uma estátua, não é a um monumento, é ao quê? É aos seus despojos. Não, só pode ser despojo depois da morte. Né? É depois da morte. Não necessariamente. Aquele não está dizendo quanto tempo.
Só está dizendo, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Pode ser tanto no velório. Antigamente as pessoas iam levadas ao cemitério por aquelas caravanas, os carros da cidade. Então o povo ficava contando. Ai, o cara é importante, ó, tem 38 carros. E a pessoa era velada em casa, aí levavam a pessoa para o cemitério na hora do enterro. E os carros iam tudo um atrás do outro. Então aquela fila na cidade, né? Ah, o cara não era ninguém, só ia um cachorro atrás assim da carroça que levava ele. Essa era uma forma de prestar homenagem. Mas, por exemplo, nós temos Napoleão Bonaparte foi enterrado na ilha de Santa Helena, depois de ter sido assassinado com arsênico, ao longo de alguns anos em que os ingleses cuidaram dele. Morreu e foi enterrado em Santa Helena. Alguns anos depois, ele morreu em 1825, se não me engano. Em 1849, já sob o governo do seu sobrinho neto, Napoleão III, com um acordo feito entre a França e a Inglaterra, uma comissão de embaixadores franceses foi a Santa Helena e exumou o corpo de Napoleão Bonaparte, que havia deixado em testamento a solicitação de ser enterrado às margens do rio Sena. Quando as escaramuças diminuíram entre as duas nações, e o tempo já havia passado suficientemente, foram então autorizados os dignitários franceses a comparecer a Santa Helena e exumar o cadáver, com a presença de autoridades, uma exumação pública. E para surpresa daqueles que exumaram, quando abriram o caixão, Napoleão estava intacto. Não havia apodrecido. E este é um dos indícios também do envenenamento. Porque as pessoas que morrem com altas doses de arsênico preservam o seu corpo, mesmo sepultadas. Mas imagina o que isso não foi, como não foi interpretado, não é? E então trasladaram o corpo de Napoleão e fizeram um sepultamento de um imperador, digno de um imperador. E o colocaram às margens do Sena, no panteão que existe lá, um palácio, vamos dizer assim, dos inválidos. Construído por um imperador francês de 1600, destinado a guarnecer como moradia os veteranos de guerras que eram repatriados, sem condições de voltar a trabalhar ou a ser soldados, porque estavam mutilados. Então construiu-se um grande pavilhão, um verdadeiro palácio hoje, mas rústico, de pedra, cheio de quartos, aonde estes inválidos morariam. E então, para homenagear e fazer o último desejo, trouxeram o imperador e ali o sepultaram debaixo de um domo muito bonito, cercando-o de vários dos feitos que em sua época ele conseguiu implementar na sociedade francesa. Ou seja, estamos falando dos despojos nesses casos. Seja as homenagens prestadas de imediato, sejam as homenagens póstumas depois de muito tempo, certo? Por isso é diferente da pergunta 324. A Ana ia falar alguma coisa, pois não? O fato que aconteceu agora em julho, na minha rua, a minha vizinha, faleceu uma tia dela, e quando foram enterrar aqui no cemitério da Saudade,
Quando tiraram os despojos iam abrir para tirar os despojos da mãe para enterrar a irmã. O corpo estava perfeito e ela morreu em 2002. Sim. Mas não mudou nem a cor. Isso às vezes acontece. Existem condições do próprio solo que ajudam a preservação dos despojos. Alguns passam por um processo chamado de saponificação. Saponificação. Outros podem ter sido submetidos a medicações tão intensamente, tão fortes. Ficou internada uns 15 dias e veio ao falecimento. Sim, eu não sei que remédios podem ter injetado nela que podem ter inibido o processo da decomposição. E era uma pessoa extremamente gorda, porque eu a conhecia. Geralmente esse é o processo da saponificação. Então. A gordura, ela acaba produzindo facilmente, dependendo das condições de umidade, calor, pressão, esse processo de preservação, tá? Por isso que também eles utilizam gordura para fazer sabão, né? Saponificação vem de sabão, né? O sabão vem daí. Bem, pergunta 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito alcançou certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas as coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Agora, 327, 328, 329, vocês vão ler agora. Daqui a pouquinho nós vamos chamar vocês para ver o que vocês acham dessas questões, ok? Antes de respondermos as perguntas dos nossos telespectadores, vamos agora... Tananana. Bom, vamos começar aqui com a Beatriz. Bia, o espírito assiste o seu enterro? Eu acho que sim. Se for... Acha? Eu acho que sim. Se ele tiver permissão para isso, se ele estiver morto, assiste. Né? Se for do seu... como eu vou dizer? Se ele tiver consciência do que está acontecendo com ele, se for permitido a ele, eu acho que presencia sim. Mas muitas vezes eu acredito que não, porque muitos acho que não estão preparados para se ver ali ainda. Mas será que não é bom se ver, não? Eu não sei. Será que numa forma boa de se preparar para aquilo que vem depois, você pode até ficar interpretando, eu acho que eu estou dormindo, eu estou no profundo. Muitos... Já cutuquei lá, mas não sai do lugar. Tentei entrar lá, mas o cara não abre o olho. O que será que... Eu acho que me deram algum remédio para dormir. Será que não é uma ótima oportunidade que aquele espírito comece a ver alguma coisa diferente que aconteceu com ele? Assim, talvez por não ter conhecimento, ele pode estar se achando que está mesmo num sonho, que aquilo não é real. Mas eu acho bem difícil também. O que mais? Quem acha aqui? Gabriel, o que você acha? Espera aí, chegar o microfone. O espírito geralmente ele assiste ao próprio enterro, mas nem sempre compreende pelo estado de perturbação. Ele vai estar naquela fase ainda dependendo do que ele fez em terra e do conhecimento que ele tem do espiritismo, ele vai compreender ou não o que está se passando com ele naquele momento. Sim, mas sempre que a gente vai ver, sempre que possível, o mundo espiritual faz com que ele assista. Que é um bom preparo. É um bom alerta, é um bom despertador. Pode ser que ele esteja num estado ainda de perturbação que ele não compreenda claramente. Às vezes ele começa a não querer ver o defunto, porque pode ser que o defunto seja parecido com ele. Não, eu não quero saber quem está lá, nunca gostei de enterro. Mas fica aí que é importante você ver. Às vezes ele não consegue nem ouvir o espírito amigo falando com ele, mas o espírito amigo mantém ele ali. A perturbação, certamente, poderá impedir que ele tenha lucidez a respeito do fato. Mas, sempre que é possível, ele está presente para visualizar essas ocorrências.
E é uma das boas descobertas para o espírito. Uma das boas coisas. E é bom começar por aí. Porque a dor que vem depois é menor do que se ele se achar que ainda está vivo, ele achar que nada aconteceu. Você imaginar que Lenin foi mumificado tão perfeitamente que parece que estava dormindo. Imagina o seu espírito tentando fazer acordar o corpo que ficou 80 anos exposto para todo mundo ir lá e vê-lo dormindo. Já pensou se ele tivesse visualizado todo o processo? Talvez ele tenha até passado por isso. E então percebeu que aquilo era apenas uma encenação com um corpo que já está morto. Mas você imaginar faraós do Egito que foram mumificados, que ficam esperando o corpo, que o corpo vai aparecer. Agora, dentro da pergunta 327, o espírito se lisonjeia, se sente orgulhoso com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Foram 85 pessoas. Isso é pouco. Esses velórios coletivos que tem vários ambientes, né? Então já pensou? Tem 5 defuntos naquele lugar. Tem aqueles que ficam numas casinhazinhas pequenininhas, né? Tem o que fica no palácio, né? O centrão. Então já pensou? Aí o cara fica lá, morreu, né? No meu só vieram 2 pessoas, que ficaram sentadinhas lá no canto, não tem ninguém. Quem é o barãozão aí que morreu, que está aí cheio de gente? Aí o cara lá, meu, já está concorrido o negócio, olha como eu era importante. Vão sentir minha falta. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fica contando os que vão assistir o seu enterro. Então, o espírito se lisonjeia, se sente feliz, orgulhoso pela quantidade de pessoas que concorreu ao seu sepultamento, ao seu funeral? Sim ou não? Você acha? O que você acha, Sérgio? Vamos lá. O povo está muito morto. Eu acho que é bem provável que a vaidade ainda esteja assim, se é que eu posso dizer, a flor da pele, né? Você conhece o cara? Não entendi. Você conhece o defunto? Eu não sei de qual defunto nós estamos... Você está falando que a vaidade está à flor da pele, às vezes é o cara que você conhece que morreu. Mas a maior parte, né, André, é de se imaginar que sim. Será? A maior parte. Eu imagino. Por quê? Veja só, eu entendo a sua resposta, desde que você veja como os espíritos respondem. Mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. Pode acontecer de pessoas estarem do outro lado e não terem essa sensação, não é? Não quer dizer que, porque parece que a pessoa tem essa vaidade, ela vai ficar contando quantos foram no seu velório. Então, por isso que existe gente com esse tipo de ideia, não é? Existe. Existe gente também que não está nem muito aí, não. Nem eu quero ficar nesse velório, não. Eu sei que é meu, mas eu quero ir embora, porque não está legal. Você vê o livro, né, Voltei, do irmão Jacó, e isso não aconteceu com ele. Ele não ficou lá contando, ficou lá até desligarem o cordão que prendia o seu perispírito ao corpo, e depois foi embora. Não ficou lá para ver os finalmente. Aliás, é muito interessante, porque quando ele está saindo da casa, levado por Dr. Bezerra, pelo irmão Andrade, ele está na calçada, ele observa um carro de onde saem bolas luminosas, coloridas. E ele se sente feliz, porque lá dentro o ambiente era muito pesado, onde ele estava sendo velado. Ninguém estava lá com amor por ele, com carinho por ele. Mas no carro, Dr. Bezerra e o irmão Andrade levam ele até para ver o que está acontecendo. E ele conta que dentro do veículo havia um grupo de pessoas que gostavam dele, que estavam orando por ele dentro do carro. E aquilo fez um bem tão grande, e ele relata isto no livro Voltei. Então, você vê aqui no caso do irmão Jacó, ele não ficou lá preocupado com isso. Por esse motivo é que os espíritos respondem de maneira assim, mais ou menos. Existem aqueles a quem você se refere, talvez até em maioria, né? Pelos nossos hábitos, pela nossa forma de ficar medindo tudo, né? E existem aqueles que eventualmente já estão um pouco, deixa isso para lá, né? Quanto mais perto de defunto, mais coisa ruim a gente atrai, vamos embora daqui.
Principalmente se eu sou defunto, né? Ok? Vamos para a pergunta seguinte, 328. Essa é muito boa. Essa é excelente. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros. Aquela reunião fraterna, carinhosa, daqueles que ficaram para dividir o espólio. A tartaruga, o garfo, a faca, o ferro de passar roupa, as ferramentas enferrujadas. O espírito fica ali assistindo o que os seus herdeiros estarão falando naquele momento tão fraternal que é a reunião onde se vai dividir o espólio? Sim ou não? Depende, sim ou não? Sim. Por isso, veja só, daquilo que você está lendo aqui, a melhor solução para você é morrer pobre. Tá? Já vai dando tudo o que você tem. Já vai acabando com tudo em vida. Porque a decepção vai ser muito menor na hora H. Porque você, geralmente, havendo condições, os espíritos vão fazer você presenciar os valores que você infundiu naqueles que você criou. E é aí que nós vamos ver quanto amor eles têm por nós. Quais são os amores verdadeiros. E então, nós temos o quê? Quase sempre, aquele que morreu assiste, é levado a assistir à reunião dos seus descendentes, que vão dividir a sua herança. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto. Tudo o que sentem em relação a ele, ele agora observa, ele enxerga, ele vê como espírito. E a decepção que ele experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus despojos, o esclarece sobre seus sentimentos. Sobre os sentimentos daqueles que estão lá. Mas para eles também vai chegar o dia. Para os que estão agora, que nem cachorro bravo, tentando arrancar o fêmur da boca do outro, também vai chegar o dia de serem fêmures na boca dos outros cachorros. Então esta é uma coisa que nos leva a meditar, que quanto menos coisa a gente tiver, que produza nos outros essas sensações, menos sofrimento você vai ter que enfrentar. Morreu o pobre. Quem gosta de você, gosta mesmo. Morreu o rico. Pô, o cara é legal, mas bandido, hein? Podia ter deixado mais coisa. Para o sobrinho ele deixou dinheiro, para mim só deixou essa lata velha desse carro. Que cara mais boquinha, desgraçado. Eu ainda cuidei dele no fim da vida. Se eu soubesse que ia ficar com isso, eu tinha matado o cara mesmo. Mais cedo. Então, estas são coisas que, infelizmente, num planeta de prova e expiação como o nosso, nós encontramos em relação àqueles com quem nós convivemos. Vamos descobrir o que pensam de nós quando não precisarem mais fazer nenhuma pose, só por causa da nossa presença. Não é? 329, a última de hoje. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição que eles têm da vida ou da existência futura? Por que será que desde os antepassados da caverna há ainda uma veneração pelos corpos daqueles com quem conviveram? Não é uma constatação da nossa civilização, não. A maneira pelo qual eram sepultados os indígenas, os neandertais, os homens da caverna, demonstrava que eles tinham determinados rituais próprios, com referência ao que o espírito daquele corpo estaria sentindo,
em relação àquilo que eles estariam fazendo com o corpo dele. Então Kardec pergunta: esse respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição que eles têm da existência futura? Ou seja, o cara não morreu, ele está vivo. A gente não está vendo ele, mas ele está vivo. Então eu vou cuidar bem do corpinho dele, porque pode ser que ele fique chateado comigo, né? Que fique com raiva. Ou pode ser que ele goste que eu faça isso. E os espíritos então respondem: esse respeito é a consequência natural dessa intuição. Consequência desta intuire, deste conhecimento que vem de dentro para fora. Sem ela, sem essa intuição, sem essa noção da sobrevivência, da existência futura, esse respeito não teria sentido. Tanto que não tem sentido para as pessoas que não acreditam em nada depois da morte. Morreu é que nem um trapo velho, joga aí em qualquer lugar. Nem precisa botar uma plaquinha, não, nunca mais vou vir aqui, esse cara já não existe mais. Então, o fato de você não ter essa referência faz com que você não tenha por que ficar prestando atenção naquele ser. Agora, veja só, você é capaz ainda de se lembrar do cachorro que você tinha quando criança e que já morreu faz tempo. Não porque você tem fotografia dele, mas porque ele está na sua mente. Então você vai lá, você lembra onde você enterrou, cavou, pôs numa caixinha de sapato, abriu no jardim um buraquinho, o pai foi lá, fez, puseram uma florzinha, até uma cruzinha feita de palito de sorvete. Aí depois já morreu, já passou por cima, já veio o jardineiro, virou adubo, mas você ainda lembra daquele ser. E você lembra do respeito que teve com ele. Não é que você está esperando encontrar com o cachorro na outra vida. Mas é que aquilo que ele representou é uma coisa que você sente, que não pode ter acabado ali, naqueles ossinhos. Alguma coisa de rico, de verdadeiro, deve estar sobrevivendo aquilo. Imagina com o ser humano, não é? Com isto nós terminamos esta parte da comemoração dos mortos funerais do capítulo 6º do livro 2º. Na próxima semana nós vamos iniciar o retorno à vida corporal. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Alguns ainda não voltaram. Estão aqui só de corpo presente, mas são clones. Nós temos quantas perguntas dos nossos? 2. Vai lá, Sônia, rápido. Espera aí, chega o microfone nela. Estar presente na hora do enterro, do velório, varia. Sempre é a evolução espiritual, mas o preparo, por exemplo, aquele que ficou um tempo adoentado, ou aquele que teve uma morte súbita, né, para nós súbita, deve ser diferente de um para o outro, esse momento do quê? Do velório, de estar presente ao enterro. Bom, ou ainda só a evolução que não, conta veja só, aí. depende muito do que significa para nós a morte súbita. Porque a morte súbita pode parecer para nós súbita, mas o cara está sendo preparado há 1 ano para morrer. Teve um infarto fulminante, a gente fala, né? Estava vivo agora, meia hora depois, ou 30 segundos depois estava morto. Falei com ele ontem, alguns dizem, né? Morreu assim, de repente. Aí você vai procurar lá, faz 1 ano que os espíritos estão preparando ele. Olha, vai fazendo as coisas, você vai ter, nós vamos diminuir a intensidade do batimento cardíaco, você vai passar por umas dores físicas, não vai dar muita bola, você vai começar a se sentir decaído, e aí vai passando, e ele está sendo preparado. Ele acorda, não lembra de nada, mas aí começa a pensar, vamos fazer umas coisas aqui, vamos ver onde está a papelada, onde que, o dia que eu morrer, onde que a véia vai botar lá os documentos para pedir minha pensão, e de repente, quando já está tudo organizado, chegou um momento, o espírito vai lá, faz um passezinho rápido, e ele apaga, de repente. Ou seja, para nós que estamos aqui, é de repente, é fulminante, mas isso já está sendo feito faz tempo, né?
Então, não é isso que vai promover para o espírito essa condição de lucidez maior ou menor em relação ao velório. Mas, certamente, a enfermidade prolongada é uma bênção que prepara o espírito. Se ele não está se sentindo mal e ele apaga de repente para nós, talvez ele tenha mais dificuldade de entender do que se ele está se vendo enfraquecendo, se desgastando, até que ele vai começar, ai Senhor, eu não aguento mais sofrer, me leva embora, eu não quero ficar mais aqui. Então é uma forma, e aí então ele começa a ver aqueles que já tinham morrido, né, vão visitá-lo, ele começa a conversar com o tio, com o avô. Opa, alguma coisa estranha está acontecendo, oba. Por fim, eu acho que está chegando a hora de eu ir embora. Então, chega um momento em que é mais fácil esse desligamento. E quando o desligamento é mais fácil, a lucidez do espírito para presenciar esses momentos finais do outro lado é melhor. Daí ele pode ficar ali, com mais apoio, com mais tranquilidade, ok? Mas mais ainda a importância de ele aprender. Ela falou assim, e aí, a importância das pessoas que estão ao lado. Não, isso é bom, porque quando você tem alguém que te dá uma noção do que está acontecendo, é útil. Mas o grande problema, Sônia, é que as pessoas que estão ao lado vão ficar falando assim, não, você não está não, você vai continuar vivendo, você vai sair daqui semana que vem, a gente ainda vai viajar lá para Bali. Então o espírito está ali sabendo que alguma coisa está ruim, que o negócio está pifando, né? Que o óleo 40 já não está funcionando mais para lubrificar nada. E o outro que está do lado, em vez de falar só, olha, é sim, você está sendo preparado para continuar a viver do outro lado da vida. Aproveite este momento, nós estamos aqui do seu lado, vamos orar a Deus. Não queremos que você morra, mas você não vai morrer, é só o corpo. Você continuará a existir como espírito. Nossa, se você falar isso para um ente querido, você vai fazer inimigo na sua família. Vão falar, você está urubuzando ele, você está querendo que ele morra, você não pode falar essas coisas. Bem, então, você quer preparar a pessoa? De que jeito? Dizendo que ela vai continuar vivendo? Não, os 38 tumores vão secar. Exatamente. Só que você assim, não vai contar a sua experiência agora, porque nós vamos ler. Semana que vem você pode contar, mas agora a gente vai ler a pergunta da Lúcia. A Lúcia, que eu não sei de onde não tem data, não tem cidade. Ela não é do além, né? Ela é... Tá. Quando elevamos nosso pensamento em orações a nossos parentes que já desencarnaram, mas que por ter passado já muito tempo, já reencarnaram novamente, essas pessoas, agora vivendo longe ou perto de nós, recebem esse carinho de nossa parte? Quando nós fazemos a oração em atenção ao Espírito, o mundo espiritual dá um jeito de fazer com que a sua lembrança chegue a ele aonde ele estiver. Essa é a noção que nós temos, que as orações não se perdem. As orientações vibratórias que nós incutimos naquilo que nós pedimos, vão chegar ao seu destino. Talvez tardem um pouco, talvez não sejam naquele ambiente que você imagina, mas se você está orando por alguém, você poderá, como você hoje está aqui, nós falamos de Charlie Chaplin, que vocês vão ter que assistir um filme que se chama Luzes da Cidade, para a próxima quarta-feira. Você vai se lembrar de Charlie Chaplin e vai talvez pensar em Charlie Chaplin, orar por ele, pela alegria que ele vai te proporcionar, talvez ele já tenha renascido. Ele já não é mais o Charlie Chaplin. Mas você está envolvendo aquele espírito. Aonde ele estiver, alguma coisa vai chegar para que ele se sinta abastecido, para que ele possa ter forças, para talvez seja hoje uma pessoa enferma, ou um trabalhador braçal, ou um vagabundo, como ele viveu no personagem, vivendo hoje em uma missão para ajudar outras pessoas na condição humilde. E ainda assim, a nossa gratidão a ele vai representar no banco do universo um crédito. Um crédito que lhe poderá ser entregue depois na forma de um amparo, de uma orientação espiritual, de um tratamento magnético, não é? Então, Lúcia, é assim mais ou menos que funciona. E o Felipe de Belo Horizonte diz assim:
O sistema capitalista é compatível com o mundo de regeneração, tendo em vista os efeitos maléficos que esse sistema provoca nos homens, como ganância, inveja, egoísmo, etc. Felipe, desculpe, mas há um equívoco na sua pergunta. Não é o sistema capitalista que produz isso nos homens. Porque são os homens que inventaram o sistema capitalista. O sistema capitalista não existiu por ele mesmo. E se esse sistema tem estas deficiências, estas são deficiências do ser humano. Porque isso existiu no comunismo, isso existe no socialismo, isso existe em qualquer outro ismo. Todos eles passam por ganância, inveja, egoísmo, etc. Porque o homem, no planeta em que nós estamos, ele sofre de um outro ismo, que é o responsável por tudo isso, que é o egoísmo. É ele o pai de todos esses males. O mundo de regeneração, obviamente, terá problemas ainda. Não é o mundo perfeito. Você se lê isto no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai entender quais são as características do mundo de regeneração. Ali ainda existe o mal. Só que como as pessoas não estão mais com vontade de praticar o mal, o tamanho do mal é menor. Deve ser que exista comércio, deve ser que existam interesses econômicos, mas não como aqui nós estamos exercitando isto, onde somos escravos da volúpia, do ter, do juntar, do passar a perna nos outros. Em um mundo de regeneração haverá, como diz o Evangelho, a palavra amor estará escrita na testa de todas as pessoas. E isto vai fazer com que as relações comerciais, profissionais, afetivas, tenham um outro padrão. Por isso, não é o sistema capitalista que vai estar mudando, é o ser humano que vai inventar um outro sistema baseado em outros valores. E é isso que ainda não acontece em nós. Portanto, a culpa, Felipe, não é do sistema. A culpa é de quem o inventou. A culpa é nossa. Mas mesmo assim a gente agradece muito a sua pergunta, porque ela pôde nos permitir colocar o raciocínio dentro daquilo que realmente, pelo que os Espíritos nos explicam, deve ser enfocado. Porque senão seria muito fácil. Vamos fazer uma outra escola econômica para a gente melhorar o mundo. E quem seriam os alunos? Os mesmos egoístas, que iam arrumar um jeito de, naquela nova teoria, dar um nozinho aqui, um nozinho lá, passar perna nesse, passar perna naquele, e continuarem a tomar dos outros injustamente. É a transformação de dentro de cada um que vai fazer transformar o que está por fora. Tá bom, Felipe? Muito obrigado pela sua pergunta, obrigado pela audiência de todos os que nos assistem nesse momento. Obrigado, Jesus, pelas dádivas do teu amor, pelo entendimento das leis e por aquilo que agora, meditando a respeito, nós poderemos mudar antes que tenhamos que ser testemunhas do sepultamento do nosso corpo. Antes que tenhamos que presenciar as brigas ferozes dos nossos herdeiros. Que nós aprendamos a nos desapegar e, mais do que isso, a exemplificar o desapego a todos aqueles que nós estamos educando. Que nossa conduta, Jesus, nos preserve o equilíbrio. Porque se nós não aprendermos e não ensinarmos boas coisas, bons valores, nós vamos ser vítimas da nossa própria maldade. Obrigado por nos ensinar, pela mão dos Espíritos amigos, por estar preocupado, Senhor, em trazer um de seus seguidores mais capacitados, que a 3 de outubro de 1804
corporificou-se na terra, de cujos esforços hoje nós ainda nos beneficiamos. Alguém que faliu e foi roubado, que foi pobre, que trabalhou com honradez, que buscou com autenticidade, alguém que te representou, esquecendo dos próprios interesses, alguém que até hoje nos faz o bem, sem que a gente nem imagine o quanto, que aonde estiver esse Espírito, que aqui conhecemos pelo pseudônimo de Allan, que ele seja homenageado pela nossa mudança, não por falarmos dele, não por falarmos de você, que o monumento que nós possamos erigir em homenagem a esta alma não seja de pedra, não seja de bronze, não seja de ouro, seja um monumento de carne e osso que ama seu semelhante, que ajuda o miserável, que esquece de si mesmo, que dá vida a tudo aquilo que estas vidas tentaram edificar para a nossa melhora. Que nós sejamos, Senhor, vivos, este monumento em gratidão ao esforço de tantos na renovação da humanidade. É assim que nós deixamos em silêncio este projeto de transformarmos-nos naquilo que você espera que nós sejamos, oferecendo a Ele, a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, a Maria Ribeiro, a Dona Emília Carvalho dos Santos, a Dona Heloísa, a Dona Elvira Tavares, a Dona Dulce Lente, ao seu João Preze, ao José Maria Borges, ao seu Reinaldo Petroni, ao seu Carvalho, fundadores desta casa, obedientes servos de Dona Maria, a Ele, Senhor, humildemente, nós deixamos a prece que encerra o estudo desta noite. Pai nosso,